A 1000 metros acima do gélido Mar do Norte, acontece um desastre. Um helicóptero é danificado no meio de uma tempestade repentina. Os pilotos lutam pelo controle enquanto ele afunda desamparado em direção ao mar. Eles estão longe da Terra, fora dos radares. Ninguém sabe exatamente onde eles estão. Nos dias seguintes, os investigadores buscam a verdade escondida nos destroços. A causa do acidente choca os envolvidos e revela um perigo oculto que vai muito além do Mar do Norte. 3.000? Aqui mesmo. Não estamos recebendo oxigênio. O alarme disparou? Estamos enviando ajuda. Temos uma emergência. Mayday. Esta é uma história real. As reconstituições são baseadas nos relatos das testemunhas originais. A necessidade de petróleo leva os homens a alguns dos lugares mais desagradáveis da Terra. E este é um deles. O Mar do Norte divide a Grã-Bretanha da Europa continental. É um mar raso e os ventos cruéis que o atravessam podem provocar ondas enormes. O mar é frio, cinza e violento. Mas aqui há petróleo, e por isso, dezenas de plataformas de perfuração e milhares de homens precisam enfrentar o que quer que o clima lhes ofereça. A única maneira eficiente de levar os homens até lá é de helicóptero. Os voos são difíceis e longos, chegando a 500 quilômetros em cada sentido. Depois de anos, a viagem se tornou rotineira, e o perigo lá embaixo foi esquecido por muitos. O que é isso? Mas em uma manhã fria de janeiro de 1995, 18 homens que sobrevoavam o Mar do Norte se depararam com uma pergunta terrível. Mayday! Problema no rotor de cauda! Vamos ameriçar! Será que eles conseguiriam sobreviver nesse ambiente extremamente hostil? Meu Deus! Queda de helicóptero. 19 de janeiro de 1995. O comandante Seth Roberts e o primeiro oficial Lionel Sowley trabalham para a Bristol Helicopters em Aberdeen, Escócia. Seu trabalho é transportar trabalhadores do setor de petróleo para as plataformas no Mar do Norte. No meio da manhã, eles já concluíram uma viagem e estão se preparando para voltar. Seu helicóptero é o Super Puma 56 Charlie. Enquanto ele está sendo verificado e reabastecido, Sowley verifica os registros de voo e o comandante Roberts examina os relatórios meteorológicos que são atualizados a cada 2 horas. O tempo está bom. Bom para janeiro. É aqui onde eles estão indo, para o Mar do Norte. A descoberta de petróleo aqui na década de 1960 foi uma injeção de ânimo para a economia britânica. O Brent, como esse petróleo é conhecido, é um petróleo leve com baixo teor de enxofre, ideal para produzir gasolina. E seu preço é uma referência no mercado internacional de petróleo. Ele ajudou a transformar Aberdeen, a cidade portuária escocesa mais próxima das plataformas, na capital europeia do petróleo. Todas as principais empresas petrolíferas têm escritórios aqui. A cidade está concentrada em levar o ouro negro para a terra. Como as plataformas estão tão longe da costa e o clima é tão imprevisível, os helicópteros são a única maneira de transportar os trabalhadores de forma confiável para lá e para cá. Centenas de milhares de pessoas fazem a viagem todos os anos. Os Super Puma são um dos cavalos de batalha do setor petrolífero do Mar do Norte. Usados em todo o mundo pelo setor industrial e militar, eles são duráveis, resistentes e feitos para suportar os elementos. Há mais desses helicópteros voando em alto mar aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Os passageiros que estão indo para as plataformas hoje se reúnem na sala de embarque do heliporto. Todos eles trabalham para a empresa texana Marathon Oil. O Mar do Norte tem dezenas de campos de petróleo. Eles estão divididos entre vários países, incluindo a Inglaterra e a Noruega. Os governos vendem os direitos de perfuração a várias empresas petrolíferas.
A Marathon opera 3 plataformas no chamado Campo de Bray: Bray East, Bravo e Alpha. As plataformas de petróleo do Mar do Norte são como cidades que nunca dormem. Elas ficam no fundo do mar, sustentadas por enormes pernas feitas de metal ou concreto. Abaixo de cada uma delas, tubos serpenteiam até o leito marinho. Alguns perfuram diretamente para baixo. Outros se espalham em ângulo por vários quilômetros. A mesma plataforma pode estar extraindo petróleo e gás natural ao mesmo tempo. Aqui fora você está cercado pelo mar, sem ter para onde ir. O clima costuma ser horrível, e o trabalho em uma plataforma pode ser difícil, sujo e perigoso. É difícil encontrar e manter trabalhadores qualificados para extrair o petróleo do mar. Portanto, as plataformas são construídas para manter os trabalhadores felizes. Filmes, cybercafés, equipamentos de ginástica e até mesmo boa comida, tudo isso é fornecido pela gerência para garantir que os homens estejam entretidos. Durante turnos de 12 horas, os trabalhadores manuseiam equipamentos pesados. Lidam com grandes alturas e grandes profundidades. Mas também há regras rígidas. Para proteger a segurança de todos a bordo, não se pode beber, e o fumo é severamente restringido. Mayday. Explosão ou incêndio no cano ou na plataforma. Todos abandonem. Um dos piores desastres da Grã-Bretanha aconteceu nas plataformas do Mar do Norte. Em 1988, na plataforma Piper Alpha da Occidental Petroleum, o gás explodiu e incendiou o petróleo. – 167 homens morreram. O potencial de desastre nunca está longe. Mas nesse dia de janeiro, os trabalhadores da plataforma se preparam como sempre fazem. Todos os 16 estão programados para passar 2 semanas na plataforma Alpha de Marathon, seguidas de 2 semanas de folga. Para esses homens, ir para o trabalho tornou-se rotina. Mas para conseguir uma passagem nesse voo, você precisa de algo um pouco fora do comum. Nenhum deles tem permissão para embarcar em um helicóptero sem antes passar por isso. Treinamento de fuga subaquática em helicópteros. Suas vidas podem depender de saber como sair de um helicóptero submerso ou de uma plataforma de petróleo. E saber o que fazer quando você se encontrar no frio Mar do Norte. Vários acidentes ocorridos ao longo de mais de 20 anos deixaram claro que o treinamento pode ajudar um trabalhador a sobreviver. Antes de embarcar em cada voo, você deve assistir ao vídeo Como se comportar em caso de emergência durante o voo. Eles já viram tudo isso milhares de vezes. Em uma emergência, se não houver tempo, apenas aperte o cinto e prepare-se para o impacto. Para sair pelas janelas, puxe a aba vermelha para remover completamente a vedação de borracha. Os passageiros colocam seus trajes de sobrevivência. Feitos de Gore-Tex, esses trajes secos não os manterão flutuando, mas devem impedir a entrada de água se os trabalhadores forem lançados ao mar. Suas cores brilhantes também foram projetadas para facilitar o resgate. A viagem até a plataforma de petróleo Alpha é de 230 quilômetros. Se tudo correr bem, você levará pouco mais de 1 hora. Depois, a 190 quilômetros de distância, eles chegarão a uma área chamada de Gate. É lá que todos os helicópteros se dividem e seguem caminhos separados para as plataformas de petróleo individuais. A plataforma Alpha fica a cerca de 40 quilômetros do Gate. Durante parte da viagem, os operadores de radar do controle de tráfego aéreo em Aberdeen não conseguirão vê-los. A razão pela qual perdemos a cobertura de radar em níveis baixos sobre o Mar do Norte é essencialmente porque a Terra é redonda.
Enquanto um helicóptero voa em direção a uma plataforma, ele está seguindo a curvatura da Terra. Mas os pulsos de radar viajam em linhas retas. O que significa que, à medida que se afastam cada vez mais, surge uma lacuna entre a superfície da Terra e as ondas de radar. Se uma aeronave entrar nesse espaço, ela sairá do radar. No caso de Aberdeen, um helicóptero voando a 2.000 pés irá desaparecer em cerca de 130 quilômetros. É um buraco negro, no qual o Super Puma 56 Charlie está entrando agora. O helicóptero e os 18 homens a bordo estão a mais da metade do caminho para as plataformas. E a partir deste momento, ninguém sabe exatamente onde eles estão. 56 Charlie é um helicóptero Super Puma que serve as plataformas do Mar do Norte na costa da Grã-Bretanha. Ele está na metade de um longo voo que transporta 16 passageiros para a plataforma de petróleo Alfa. A tripulação está ficando preocupada com o que vê em seu radar meteorológico. A previsão era de nuvens esparsas, mas o tempo está mudando rapidamente. O que você acha dessa nuvem? É bem fina. Sim, mas olha, estão formando um cúmulo. É pequeno, cerca de 100 metros de largura. É, mas está crescendo um pouco. Cúmulos são nuvens brancas e inchadas, como bolas de algodão. São bonitas de se ver e geralmente inofensivas. Duram apenas de 5 a 40 minutos. Mas os pilotos de helicóptero preferem passar por cima delas, se possível, porque o ar dentro e abaixo delas fica muito turbulento. Vamos por cima dela. Vamos até 5.000 pés. Certo. Tem uma fila delas ao longo de toda a rota, exatamente onde estamos indo. É, não estamos ganhando nada com isso. Vamos descer de volta para 3.000 pés. Certo. Até agora, não há motivo para se preocupar com o clima. Mas sobre o Mar do Norte, tudo pode mudar repentinamente. Esse canto da Europa é onde os ventos quentes do Atlântico se encontram com os ventos gelados do Ártico e da Sibéria. O vapor de água quente se condensa em nuvens, esfria e depois afunda. Ele cria ventos fortes, empurrando as enormes massas. O atrito causado por esse movimento pode tornar as nuvens eletricamente carregadas, e essa eletricidade pode ser liberada na forma de raios. O que começa como um dia tranquilo pode acabar em uma tempestade violenta. Agora, 1 hora após a decolagem, 56 Charlie está se aproximando do gate, o ponto em que os helicópteros começam a descer até as plataformas individuais. Eles estão a 40 quilômetros de seu destino, e o tempo está começando a piorar. Tráfego Bray, 56 Charlie, 120 milhas no rumo 056 HME. Eles fazem contato com o Observatório de Tráfego de Bray, localizado em uma das plataformas. Ele cuida de todas as viagens de helicópteros, mas o observatório não tem radar. Você precisa contar com os pilotos para saber onde eles estão. Descendo de 3.000 pés. Pode assumir o monitoramento do voo? Afirmativo. Estou monitorando seu voo. Informando. 56 Charlie de Bristol a 190 quilômetros. Saindo de 3.000 pés, Bray está acompanhando o voo. Entendido, 56 Charlie, continue com o observatório. De repente, o tempo mudou. Em vez das inofensivas bolas fofas de algodão, uma linha de perigosas nuvens cumulonimbus está agora bloqueando o caminho deles. Elas se erguem como enormes montanhas brancas, a mais de 10.000 metros, muito mais altas do que o helicóptero pode voar. Por baixo, elas são escuras e ameaçadoras. Os pilotos tentam evitá-las a todo custo. Lá dentro, as rajadas de vento podem chegar a 100 km por hora. A turbulência pode tornar o voo desagradável, mas isso é apenas parte do perigo. A cumulonimbus é a mãe de todas as nuvens. Ela se estende até 30.000 pés de altura. São as nuvens mais perigosas com as quais as aeronaves podem se deparar, especialmente as pequenas como helicópteros. Dentro da cumulonimbus, você encontrará turbulência severa, gelo e chuva forte e, é claro, você encontrará relâmpagos. Se você estiver pilotando um helicóptero, não é lá que você vai querer estar. Os raios são uma das forças mais poderosas da natureza. Ao redor da Terra, ele atinge uma média de 100 vezes por segundo, cada vez com uma potência de até 1 bilhão de volts. As aeronaves não podem evitá-lo completamente. Em média, cada jato de passageiros será atingido por um raio uma vez por ano, mas o projeto dos aviões ajuda a evitar que eles sejam seriamente danificados. Seus corpos são tradicionalmente feitos de alumínio, que é um bom condutor de eletricidade.
O raio passa inofensivamente pela fuselagem e sai pela cauda. Os helicópteros usam o mesmo tipo de design para se manter seguros, e eles precisam disso no Mar do Norte. Com um clima tão tempestuoso e tantos helicópteros, os raios são inevitáveis. Enquanto começam a descida, o Super Puma entra na linha de nuvens que se ergue em seu caminho. Algumas nuvens surgindo aqui. Certo. Estamos indo bem. Vamos continuar por aqui. Verde no radar meteorológico significa que tem chuva, mas não é forte o suficiente para se preocupar. O que o piloto vê nesse radar é simplesmente como uma tela de televisão. Nessa tela ele tem um mapa e sobreposto a esse mapa há uma série de cores em faixas. Se não houver chuva, ele tem um mapa em branco. Se houver muita chuva e ela for forte, ele terá vários quadrados vermelhos, o que dará a você uma ideia da intensidade do local da chuva. A bordo do 56 Charlie, o tempo se intensifica. Eles começam a ser atingidos por granizo. De onde veio isso? Pela saída de ar. É como estar dentro de um saco sufocado por bolas de poliestireno. Está muito denso. Como é que os motores ainda estão funcionando? Parece que não há ar lá fora. Agora, outro problema. Temos um problema no detector de gelo. Deve ser só uma bolinha de gelo presa na sonda. Certo. O helicóptero possui um detector de gelo, uma sonda externa à aeronave, que informa os pilotos se há gelo nas lâminas. Mas eles acham que a sonda ficou travada com gelo e está dando uma leitura falsa. E então... desastre. Droga. O que foi isso? Foi um relâmpago. Isso é ruim. Há algo muito errado. Acho que vamos precisar descer. O helicóptero foi danificado, mas eles não sabem o quão gravemente. O corpo inteiro está tremendo e vibrando. O instinto inicial da tripulação é descer para uma altitude mais baixa, caso o pior aconteça e eles caiam do céu. Mayday, 56 Charlie, relâmpagos, vibração severa. Mayday. A 40 quilômetros, outro helicóptero está prestes a deixar uma plataforma. O comandante Brian Backhouse está embarcando passageiros no 56 Bravo e se preparando para voar de volta para Aberdeen. Estão todos aqui, tudo pronto. De repente, o oficial de carga ouve o chamado de socorro de Lionel Sully no rádio. Mayday, 56 Charlie, relâmpagos, vibração severa. Ouviu-se Mayday do 56 Charlie? Desculpe, senhores, mas temos que desembarcar vocês. Temos uma emergência aérea em uma aeronave irmã. Backhouse rapidamente descarrega seus passageiros. Ele pretende ajudar se puder. Enquanto isso, o vento está aumentando gradualmente, com rajadas superiores a 70 km por hora. Os mares estão se agitando. A equipe do 56 Charlie está lutando para manter o controle do helicóptero danificado. Após o clarão inicial, a situação não piorou. O Grampian Freedom é um navio de prontidão posicionado próximo às plataformas para oferecer uma rota de fuga aos trabalhadores caso algo dê errado. Seu capitão John McInnes ouve o chamado de socorro do helicóptero. Aumentamos para a velocidade máxima à frente. Todos a bordo do navio foram informados e instruídos a se prepararem para os sobreviventes que fossem levados a bordo. De volta à plataforma Bravo, o que era uma viagem de rotina para Brian, está prestes a se tornar uma missão de resgate. Ele pretende encontrar o helicóptero avariado e acompanhá-lo até a segurança. Se ele cair no mar, ele orientará os navios de resgate até o local. Mas não tem certeza para onde ir. Vamos até o gate e continuaremos de lá. Pelo menos eles têm um ponto de partida. O Grampian Freedom também não sabe para onde ir. Eles estão recebendo mensagens conflitantes sobre onde está o 56 Charlie. O tamanho diminuto do helicóptero e as ondas agitadas tornam difícil encontrá-lo. No helicóptero danificado, o comandante Roberts instrui os passageiros. Senhores, vocês estão cientes da forte vibração. Fomos atingidos por um raio, então levantem os capuzes, fechem os trajes e preparem-se para um possível pouso forçado. Inúmeras horas de treinamento deveriam ter preparado todos a bordo para um momento como este. Em uma verdadeira emergência, quantos vão se lembrar disso?
1.200 pés. Ainda estamos voando. Vamos tentar pousar na plataforma Alpha. O destino deles, a plataforma Alpha, agora está a apenas 11 quilômetros de distância. 3 minutos se passaram desde o clarão. E as coisas não parecem estar piorando. Vou testar alguns comandos para ver se tudo está funcionando. Temos controle no ângulo de inclinação. Vou controlar e girar. E temos controle no eixo de guinada. Rotor de cauda! O helicóptero está começando a girar. Um sinal claro de que algo aconteceu com o rotor de cauda. A única coisa que os pilotos podem fazer para parar a rotação é desligar a hélice principal. Desligar, motores desligados. A aterrissagem de emergência tornou-se inevitável. O 56 Charlie está caindo mais de 600 metros por minuto, com o rotor principal agindo como uma espécie de paraquedas, com as lâminas sendo giradas apenas pelo ar que passa por elas. Mayday, falha do rotor de cauda, ameriçando. Correndo para pouso de emergência. Nessa velocidade, eles estão a cerca de 40 segundos de atingir o Mar do Norte. Os outros pilotos do 56 Bravo estão procurando em vão. Não há sinal do 56 Charlie no céu ou na água. Então eles ouvem outro pedido de socorro. Mayday, falha do rotor de cauda, ameriçando. Mayday. Retransmitindo para o 56 Charlie. Temos uma suspeita de falha no rotor de cauda. Ele está ameriçando. O comandante do 56 Bravo sabe que está mais próximo do helicóptero atingido. Tudo depende dele. Mas ele não está equipado para localizar o sinalizador de socorro que o 56 Charlie usará quando se afundar. Tudo o que ele pode fazer é procurar quilômetro após quilômetro de mar cinzento. De volta ao Grampian Freedom, a tripulação começa a procurar tanto no mar quanto no céu. Mas eles sabem que o 56 Bravo pode cobrir o terreno mais rapidamente do que o enorme e lento navio. Não consigo encontrar os flutuadores. Deixa comigo, só mantenha no ângulo certo. Ok. Os pilotos do 56 Charlie estão prestes a tentar uma das manobras mais difíceis, fazer um pouso forçado no meio do mar agitado. Os flutuadores sob o helicóptero têm a função de evitar que ele afunde. Se eles forem acionados muito cedo antes do pouso, o helicóptero pode perder a pouca estabilidade que tem e tombar. Se forem colocados tarde demais, eles não se inflarão completamente. Em vez de surfar nas ondas, o helicóptero afundará sob elas. Não há uma segunda chance. Eles cronometram o tempo perfeitamente. Descemos. Parece estável. Eles aterrissaram em segurança, mas ninguém sabe se continuarão flutuando. Os helicópteros são pesados e eles temem que possam tombar e afundar a qualquer momento. Vamos sair daqui! Pela porta! Eles precisam retirar os botes salva-vidas, inflá-los e embarcá-los rapidamente. Eles temem que, se o helicóptero virar, todos ficarão presos dentro dele. Levanta aquele lado! Pega a corda! Ajude na evacuação. Eu vou encerrar as coisas aqui. Vou tentar um último chamado de Mayday. Mas a evacuação não está ocorrendo sem problemas. Quando eles jogam um dos botes salva-vidas, o vento forte o empurra contra o helicóptero. Eles não conseguem entrar nele. Não dá pra tirar. Podemos ir pelo outro lado? O importante é ficarmos juntos. Vamos! Rápido! Mayday. 56 Charlie. Estamos na água, flutuando. Tripulando os botes. Ele não menciona a posição deles. Abram espaço. Rápido! O bote está perigosamente sobrecarregado. Há 18 pessoas a bordo e ela só tem capacidade para 14. A água já está na altura dos tornozelos e subindo. Uma vez na balsa, eles não têm como saber onde estão. Pela primeira vez, os pilotos conseguem ver o que causou o desastre. O conjunto de lâminas do rotor traseiro e a caixa de engrenagem se quebraram e estão pendurados na lateral do helicóptero, presos apenas por alguns tubos. Ninguém percebeu ainda, mas na pressa, eles se esqueceram de trazer o sinalizador de socorro do helicóptero. Ele envia um sinal que pode ser captado pelas equipes de resgate. Esquecê-lo pode significar a diferença entre a vida e a morte.
Duas cordas prendem o bote salva-vidas ao helicóptero. Elas servem para impedir que o bote se afaste, mas também os arrastarão para baixo se o helicóptero afundar. Um dos passageiros tem uma faca. Devo cortar a corda? Ainda não. Temos mais chances de ser vistos se estivermos perto do helicóptero. Os passageiros estão tentando levantar a cobertura para protegê-los, mas ela fica presa. Sem a cobertura, eles ficam à mercê das ondas. E então o próprio helicóptero se torna um perigo. Quando as portas foram lançadas, elas deveriam ter sido projetadas para deslizar para dentro da água e afundar. Em vez disso, uma delas, que tem uma borda irregular, está flutuando na superfície e está indo direto para o bote. O bote salva-vidas foi perfurado pela porta flutuante. Vamos! Remem com toda a força! Vamos afundar! Não se preocupem, não vamos afundar. Temos tubos de borracha de camada dupla cheios de ar. Não dá para afundar. Mais uma onda e vamos afundar. Os pilotos fazem o possível para se mostrarem corajosos. Tem outros helicópteros e navios por aí. Eles sabem sobre nós, ouviram nosso pedido de socorro. O bote salva-vidas sobrecarregado está ficando cada vez mais baixo na água. Dentro dele já está na altura da cintura. Agora, as ondas fortes estão empurrando eles para as bordas afiadas das lâminas do helicóptero. Precisamos de distância. Teremos que cortar a corda. Deveria haver duas cordas de segurança conectando a balsa ao helicóptero. Uma curta e outra longa. Mas a corda longa está rompida. A corda longa foi cortada. Ela foi rasgada. Você vai ter que cortar a menor! A corda curta é a única coisa que os prende ao helicóptero. Se a cortarem, eles se afastarão rapidamente. Um pequeno bote cheio de homens em mar aberto. Mas se não a cortarem, as bordas irregulares do helicóptero poderão rasgar o bote salva-vidas em pedaços e afundar todos eles. 18 pessoas embarcaram em um bote salva-vidas depois que seu helicóptero caiu no Mar do Norte. O bote está sobrecarregado. Foi perfurado pelas bordas de metal irregulares da porta do helicóptero e está ficando cada vez mais baixo na água. Eles precisam se afastar do helicóptero. O oficial de voo Lionel Sully toma a decisão fatídica e corta a corda. Eles começam a se afastar em meio à tempestade. As condições são mortais. A maioria de seus trajes de sobrevivência está entrando água gelada. Para uma pessoa na água, a hipotermia pode começar quando as temperaturas do ar e da água somadas estiverem abaixo de 50 graus centígrados. No Mar do Norte, no inverno, a temperatura fica muito abaixo disso. As funções normais dos músculos e do cérebro são rapidamente afetadas. A temperatura central do corpo diminui, seguida de inconsciência e morte. Suas chances de resgate são mínimas. Ninguém sabe onde eles estão. Eles são um pequeno ponto em um vasto mar turbulento. Quietos! Estou ouvindo algo! É um helicóptero! Socorro! Estamos aqui! Os homens estão desesperados. Essa pode ser a última chance deles. Rápido! Me dá os sinalizadores! Os sinalizadores! No bolso atrás de você! Acende logo esse sinalizador! Aqui! Socorro! Mas é tudo em vão. O helicóptero passa direto. Os homens não conseguem acreditar. Sua única esperança se foi. No 56 Bravo, Brian Backhouse só consegue ver um mar cinzento. Mas de repente seu copiloto avista algo. Contato à direita às 2 horas. Certo, vamos investigar. Socorro! Estamos aqui! Ei! Socorro! Aqui! Contato com o alvo. Alvo confirmado! 56 Charlie! Aguarde relatório de posição! Como um anjo da guarda, o 56 Bravo sobrevoa os sobreviventes por mais de 1 hora.
direcionando barcos de resgate e aeronaves para esse pequeno ponto no oceano. Ele chegou e sobrevoou bem próximo, porque queria contar o número de pessoas a bordo do bote salva-vidas. Por um tempo ele estava bem acima de nós e nos soprava um pouco, mas assim que conseguiu a informação que queria, ele se afastou e apenas marcava a posição para o transporte de resgate nos encontrar. O primeiro a chegar foi o Grampian Freedom. Tínhamos vigias espalhados por todo o navio. Alguns no topo da ponte, outros na asa da ponte. Um helicóptero chegou e eles falaram do caso, que se tornou nosso dever nesse tipo de situação. A quase 2 quilômetros de distância do bote, o Grampian Freedom lança seu barco de resgate rápido. O barco parte a toda velocidade para o resgate. A chuva e as ondas tornam difícil encontrar o bote. Olha, ali tem um barco! Estamos salvos! Não comemorem ainda! Relaxa, eles já viram a gente! Vamos, rápido! O barco de resgate lança uma corda salva-vidas para os homens no bote. Eles começam a se puxar para a segurança. Mas há outro desafio à frente para o qual seu treinamento não os preparou. Ao chegar o barco de resgate, vi um enorme casco de aço. Pensei, eu nunca vou conseguir subir isso. Mas as tripulações são bem treinadas. Elas esperavam que a ondulação subisse e descesse na hora certa. Eles tinham uma grande rede pendurada na lateral do barco e disseram: quando estivermos perto, é o topo da onda. E quando gritarmos, pula, vocês pulam e agarrem a rede. Não olhem para trás porque estaremos longe. Então nos aproximamos e no alto da onda, agarramos a rede. A onda recuou, eles se afastaram e nós subimos. E nós apenas escalamos os últimos metros pela lateral até o Grampian Freedom. Mais tarde, naquele dia, um helicóptero de resgate recolheu 14 dos sobreviventes e os levou de volta a Aberdeen. 4 dos homens, no entanto, nunca mais querem viajar em um helicóptero e se recusam a deixar o Grampian Freedom. Eles estão fadados a mais sofrimento. Eles são castigados por um vendaval de força 10 durante toda a jornada de volta a Aberdeen. Com suas habilidades e contra todas as probabilidades, Sadie Roberts e Lionel Sowley salvaram a vida de todos a bordo. Admito que na época pensei que era o fim, que íamos morrer. Naquele momento, o mundo inteiro mudou de algo muito bom para um desastre completo. Foi a pior situação em que já estive em um ano, e eu estava muito preocupado que aquele fosse o fim. Mas no dia seguinte ao acidente, eles ficaram sob suspeita. O relatório deles sobre o que aconteceu começou a ser questionado. Um raio, na teoria, não deveria afetar um helicóptero tão potente do Mar do Norte. Essa é a primeira vez que me lembro de um acidente com raio ter chegado a esse tipo de conclusão. Os especialistas estão céticos com a história do piloto. Não se sabe de nenhum outro helicóptero que tenha caído no Mar do Norte devido a um raio. Talvez tenha havido alguma falha mecânica. Houveram até acusações de erro do piloto, de voar imprudentemente em nuvens de tempestade. As provas para sustentar sua história estavam sob as ondas junto com o 56 Charlie. O Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos, detetives de acidentes aéreos britânicos, começam a buscar a verdade. Isso pode parecer uma plataforma, mas o Stay Dive é na verdade um navio, usado principalmente para a manutenção de plataformas de petróleo. Ele tem 9 motores potentes que o mantêm estável em quase qualquer clima. E transporta mini-submarinos para exploração subaquática. Um dia após o acidente, ele é acionado para encontrar e içar o helicóptero desaparecido do fundo do Mar do Norte. A investigação começa bem. Em menos de um dia, as câmeras de televisão a bordo dos 2 submersíveis do Stay Dive localizam o que sobrou do 56 Charlie no fundo do mar. Mas levantá-lo
é uma história completamente diferente. Eles continuam trabalhando por toda a noite. Logo, várias peças do 56 Charlie foram recuperadas. Mas ainda falta a pista vital, o rotor de cauda perdido. Ed Trimble era o principal investigador do departamento. Mas o grande problema era recuperar o conjunto do rotor de cauda. Sem isso, a investigação literalmente não levaria a lugar algum. Sabíamos que ele estava pendurado na lateral do pilone quando o helicóptero mergulhou. Portanto, se desprendeu em algum momento entre a queda e o momento em que alcançamos os destroços principais. Manter o Stay Dive funcionando custaria mais de 20 mil libras por dia. Ed Trimble ligou para seu chefe. Ele estava bastante cético quanto às nossas chances. Ele perguntou quais eram as chances de encontrarmos o rotor de cauda. E eu, sendo otimista, disse 80%. E ele respondeu: acho que você terá muita sorte se tiver 10% de chance de recuperar o conjunto do rotor de cauda no Mar do Norte. Ed Trimble passa a noite inteira acordado, monitorando incansavelmente as câmeras subaquáticas. Eu não queria estar em uma situação em que perdêssemos qualquer evidência dos destroços, especialmente qualquer parte do conjunto do rotor de cauda. Ed vai tomar um café. Perto das 8 horas, decidi ir até a cozinha para tomar um café. Eu não poderia estar ausente por mais de 10 minutos. Quando de repente ouvi aqueles gritos animados da nossa equipe. Conseguimos! Nós conseguimos! Corri para entrar e lá estava, bem no meio da tela, todo o conjunto do rotor de cauda, e mesmo à primeira vista, pude ver que uma das lâminas do rotor de cauda apresentava evidências claras de um raio. A equipe estava certa. As câmeras do submarino revelam marcas de queimadura na lâmina do rotor traseiro. Um exame minucioso dos destroços no convés revela que 2 das lâminas principais do rotor também foram atingidas por raios. Mas é este rotor de cauda que sofreu os danos mais severos. Já que nunca se ouviu falar de um raio ter forçado um helicóptero a cair no Mar do Norte antes, a questão é, por que agora? Ed Trimble chamou o especialista em relâmpagos John Hardwick para descobrir o que exatamente atingiu 56 Charlie. O que queríamos fazer com esse conjunto de testes era pegar um conjunto de lâminas do rotor traseiro do helicóptero Super Puma e submetê-las a diferentes níveis de energia de descargas atmosféricas simuladas. O objetivo dos raios simulados era tentar reproduzir o grau do dano causado originalmente e identificar qual foi o nível de energia associada a esse impacto específico no 56 Charlie. Este vídeo caseiro dos testes foi filmado por Ed Trimble. Representantes da empresa que fabrica o Super Puma também estavam presentes. Hardwick submeteu a lâmina a vários raios até conseguir reproduzir o dano encontrado na pá do rotor. Para conseguir, ele teve que gerar um ataque simulado de potência imensa. Algo muito mais perigoso do que se imaginava que o helicóptero estaria exposto. Algo que não deveria ter acontecido no Mar do Norte. Houve alguns incidentes ao longo dos anos, pequenos registros de raios e poucos danos em helicópteros. Mas nunca imaginamos algo tão grave quanto o que aconteceu naquele dia. Por um breve instante, foi mais do que toda a energia elétrica consumida em todo o território dos Estados Unidos. Cerca de 30 bilhões de watts. E esse enorme relâmpago aconteceu sobre o Mar do Norte, onde todos os anos quase 3 milhões de passageiros voam sem desconfiar para as plataformas de petróleo. Os helicópteros que pilotamos são certificados segundo os mais altos padrões. É o mesmo que você encontraria em uma grande companhia aérea voando transatlântico. Não tínhamos razão para acreditar que um raio comum causaria danos graves ao helicóptero. Um raio comum não faria isso. Mas isso não era comum.
Um raio gera um enorme pulso de energia. Podemos detectar esses pulsos de energia através de múltiplos transmissores e receptores situados por toda a Europa. As informações são calibradas localmente e, uma vez que a posição é triangulada, são enviadas ao Met Office em Londres. Quando os registros foram examinados, eles mostraram algo muito peculiar. Isso é o que eles acham que aconteceu. Dentro das nuvens cumulonimbus, minúsculos cristais de gelo são arrastados para cima pelas correntes de vento. No topo da nuvem, onde é muito mais frio, eles se combinam com outros cristais para formar o granizo. O granizo, por ser pesado, cai de volta na Terra. No caminho para baixo, ele atinge os cristais de água que estão subindo, causando atrito. Os cristais ficam eletricamente carregados. Naquele dia em particular, havia muito pouca indicação de que essas nuvens tivessem alguma importância significativa. Estávamos voando, tudo parecia muito normal. Passamos por uma nuvem que, em comparação às outras ao redor naquele dia, parecia relativamente pequena para nós. Mas, de repente, havia muita neve e granizo no ar. Nunca vi tanto granizo suave em toda a minha carreira como piloto. E a coisa preocupante era que, imediatamente, soubemos que havia um nível alto de energia naquela nuvem para produzir aquela quantidade de granizo suave, o que também significava que tinha uma grande chance de haver raios ali, mas nesse ponto já era tarde demais. Quando um helicóptero entra na nuvem, as pontas afiadas das lâminas do rotor cortam esses cristais, causando mais atrito, mais eletricidade, até que tudo seja liberado em um clarão ofuscante. Os registros mostram que o clarão que atingiu 56 Charlie foi o único registrado sobre o Mar do Norte naquele dia, causado quase certamente pelo próprio helicóptero. No entanto, por alguma razão, quase todos os danos foram confinados ao rotor de cauda. O que havia no rotor de cauda que o tornava especialmente vulnerável? Então, Ed Trimble fez uma descoberta notável. Quando as autoridades de aviação civil certificaram Super Puma como seguro, algo importante passou despercebido. Algo que pode ter causado a queda do 56 Charlie do céu. Os investigadores de segurança examinaram os destroços de um helicóptero que caiu no Mar do Norte. Enquanto estudam a aeronave destruída mais de perto, eles descobrem a causa do acidente. Quando a Autoridade Britânica de Aviação Civil estabeleceu os padrões de segurança contra raios, eles estavam analisando lâminas de fibra de vidro, que era um material normal para rotores de helicópteros. Porém, na década de 1980, os fabricantes de aviões começaram a usar os novos materiais compostos, como a fibra de carbono, que eram mais leves e resistentes. Em particular, eles começaram a fabricar as pás do rotor com fibra de carbono em vez de fibra de vidro. Supõe-se que os mesmos padrões se aplicariam igualmente às novas lâminas. No setor, isso é conhecido como transposição, e é muito perigoso. De fato, foi o próprio projeto dessas lâminas compostas que derrubou o 56 Charlie. Embora feitas de fibra de carbono, as lâminas compostas têm uma tira de metal anti-erosão colada para proteger a borda. É aí que começam os problemas. O carbono é um condutor de eletricidade, mas é 1000 vezes pior do que o alumínio. Assim, você produz 1000 vezes mais calor. A lâmina de carbono fica muito quente. E quando a corrente encontra a tira de metal que corre ao longo da borda, ela produz arcos e faíscas potentes, até que finalmente a tira de erosão explode. Apenas 100 gramas da tira de erosão voaram, mas foi o suficiente. Sem seu peso, o rotor traseiro ficou desequilibrado. Foi isso que causou a vibração sentida a bordo do 56 Charlie imediatamente após a queda do raio. 3 minutos depois, quando Lionel Sully testou os controles, as lâminas desequilibradas colocaram o rotor traseiro sob enorme estresse. Os parafusos que o seguravam se quebraram. Perdemos o rotor de cauda. O rotor de cauda se foi! Foi como um estouro de pneu de carro, só que muito pior. Naquele momento, as coisas estavam realmente muito preocupantes. Nós dois sabíamos o que tinha acontecido. Havíamos perdido o rotor de cauda. E se não fizer a coisa certa nesse momento, sua expectativa de vida é muito curta. São segundos. Precisávamos fazer a coisa certa.
Conseguimos colocá-lo contra o vento e naquela hora o mar estava bem agitado. A 30 metros de altura, eu puxo o manche para desacelerar o helicóptero e reduzir a taxa de descida. Fomos muito afortunados naquele momento, uma onda favorável apareceu e enquanto eu nivelava o helicóptero, a onda subiu e se acomodou embaixo e pousamos. Foi uma das melhores ameriçagens que já fiz, mas isso foi mais sorte do que habilidade. Por mais ruim que tenha sido, poderia ter sido pior. Os 2 tubos hidráulicos que conectam o conjunto ao helicóptero não se romperam. Esses 2 canos de pequeno diâmetro sustentaram o peso da caixa de engrenagens e do conjunto do rotor de cauda pendurado sobre o lado direito do pilone. Sem o peso do conjunto do rotor, o helicóptero teria se inclinado para frente. Se a caixa de engrenagens e o conjunto do rotor de cauda tivessem se separado completamente do helicóptero, então todas as 18 vidas teriam sido perdidas porque o helicóptero teria inclinado para baixo de forma irreversível e caído no Mar do Norte. Os investigadores encontraram a resposta para o mistério da queda de um helicóptero, mas se depararam com um problema maior. Um problema maior que afeta todos os viajantes aéreos. Os investigadores acreditam que o desfecho do 56 Charlie foi causado por um raio mais violento do que ele tenha sido construído para suportar. E quando o raio atingiu o helicóptero, ele expôs um problema nas lâminas de fibra de carbono que as tornou vulneráveis. O tremendo calor criado no local onde a fibra de carbono encontrava a tira de erosão de metal poderia ocorrer novamente. E o mesmo tipo de reação violenta poderia hipoteticamente ocorrer em qualquer aeronave que tenha fibra de carbono misturada com outros materiais. Cada vez mais o alumínio está sendo substituído por fibra de carbono. O maior avião do mundo, o Airbus A380, por exemplo, tem mais de 20% de fibra de carbono. O que acontecerá se esses aviões forem atingidos por um raio monstruoso? Essa foi a maior preocupação do investigador em relação a esse acidente com o Super Puma. As descobertas foram inesperadas e tratadas com certo ceticismo. Embora os testes tenham indicado que um raio inesperadamente grande atingiu 56 Charlie, a Autoridade de Aviação Civil da Grã-Bretanha se recusou a aceitar essa informação. Nenhuma medida foi tomada para aumentar os padrões de segurança que esses helicópteros devem atender. Achei que a reação deles foi fraca. Parecia haver uma verdadeira relutância da parte deles em aceitar as evidências. Se os detetives britânicos de acidentes aéreos estiverem certos, há uma preocupação real com os viajantes aéreos. É possível que haja relâmpagos muito maiores do que os que as aeronaves devem encontrar. E as aeronaves fabricadas com materiais compostos mais novos correm um risco maior. No entanto, para o Super Puma, as lições foram aprendidas. O projeto das lâminas do rotor foi amplamente reforçado. As tiras de erosão agora são fixadas com parafusos pesados. E os pilotos foram instruídos a dar mais atenção às nuvens de tempestade. Os homens que precisam pilotar essas máquinas para o trabalho estão preparados para aceitar os riscos. Acho que no dia em que sofremos o acidente, tivemos muita sorte, pois o resultado poderia ter sido outro. Mas felizmente sobrevivemos e voltamos para casa. Meu sentimento naquela manhã era de que isso nunca poderia acontecer comigo. Agora, quando voo em um helicóptero, especialmente no inverno, se ele for atingido pelo vento, às vezes fico pensando que isso não pode acontecer comigo novamente. Mas todos nós temos uma escolha. Todos nós temos a opção de parar ou continuar, e eu ainda estou lá 25 anos depois, ainda aprendendo a viver. O acidente do 56 Charlie foi um incidente angustiante que poderia facilmente ter terminado em tragédia. No inverno de 95, a habilidade do comandante Ced Roberts e do oficial de voo Lionel Sowley salvou a vida de seus 16 passageiros. Roberts e Sowley receberam um prêmio por seu trabalho. A Associação dos Pilotos e Navegadores do Ar reconheceu sua habilidade e bravura no pouso de emergência. Embora tenhamos recebido diversos prêmios de várias organizações após o incidente, tem uma coisa que recebi que é muito mais preciosa para mim. Veio das filhas de um dos meus passageiros. Uma pequena carta que diz assim: Caro Capitão Roberts, não consigo expressar o quanto preciso te agradecer depois de salvar a vida do meu pai. Foi muito difícil tentar manter a calma enquanto estavam caindo,
Se você não tivesse controlado aquele helicóptero, meu pai talvez não estivesse aqui hoje. Muito, muito, muito obrigada.